Seja bem-vindo à 24ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu resolverei este exercício que pede o seguinte: prove que f de x igual a x elevado à quarta é contínua em a igual a menos 1. Bom, gente, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo presente aqui no canal Passo a Passo é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui para o exercício. Lembre-se do seguinte: para provar que uma função é contínua, existem duas notações básicas. A primeira é essa aqui, que diz: a função é contínua no ponto dado, se e somente se, para todo epsilon maior que zero dado, existir um delta maior que zero, sendo que delta depende de epsilon, tal que, para todo x pertencente ao domínio da função, a notação seja verdadeira, ou seja, o ponto dado menos delta é menor que x, que é menor que o valor do ponto mais delta, então o f do ponto que foi dado, menos epsilon, é menor que a função f de x, que é menor que o f do ponto dado mais epsilon. Agora veja, para ficar mais claro aqui de aplicar a notação, eu vou aqui construir o gráfico aqui da função para que vocês possam observar que a função é contínua no ponto que foi solicitado ali para provar que ela é contínua. Desenhando aqui o gráfico, a gente tem aqui, que quando x for igual a menos 1, y vai ser igual a 1 positivo. Isso faz parte aqui, do domínio da função. A função ela é contínua aqui, neste ponto. Agora, observe, eu tenho que demonstrar aplicando a notação. E como é que eu vou demonstrar? Simples, Aplicando a notação, vou ter isso aqui, Menos 1 menos delta é menor que x, que é menor que menos 1 mais delta. Então, f de menos 1 menos epsilon é menor que f de x, que é menor que f de 1 mais epsilon. Prosseguindo, eu terei o quê? F de menos 1 vai ser o quê? Menos 1 elevado à quarta. Por quê? Porque a função é x elevado à quarta. Então, se eu quiser saber qual vai ser o valor da função quando x for igual a menos 1, basta o quê? Elevar menos 1 à quarta. Então, vou ter menos 1 elevado à quarta menos epsilon é menor que x à quarta, que é menor que menos 1 elevado à quarta mais epsilon. Prosseguindo, eu vou ter o quê? Menos 1 elevado à quarta é 1 positivo. Então, eu vou ficar com 1 menos epsilon é menor que x elevado à quarta, que é menor que 1 mais epsilon. Agora, eu tenho que isolar o x aqui no centro dessas desigualdades. Para isolar esse x aqui, que está elevado à quarta, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que retirar a raiz quarta de tudo. Então, vou ter aqui, menos 1 menos delta é menor que x, que é menor que menos 1 mais delta. Então, raiz quarta de 1 menos epsilon é menor que a raiz quarta de x elevado à quarta, que é menor que a raiz quarta de 1 mais epsilon. Raiz quarta de x elevado à quarta é x. Isolei x. Agora, isso conclui que a notação é verdadeira? Bom, observe. Eu tenho aqui o gráfico da função, novamente. Porque aqui à esquerda menor está o primeiro gráfico. À direita aqui eu fiz esse gráfico maior, né? Eu tirei aqui a parte direita aqui da parábola, né? Para ficar mais fácil aqui de observar os valores. Agora, por que eu fiz isso simples? Porque a gente vai se concentrar nesse ponto aqui, que é x igual a menos 1. É neste ponto aqui que a gente tem que provar a continuidade aplicando a notação. Então, focando aqui neste ponto. Eu tenho o quê? O que é delta e o que é epsilon? Simples, Delta é o espaço que há em x entre um ponto e outro, que faz parte do domínio da função. Então, por exemplo, antes de menos 1, eu tenho o quê? Menos 1 menos delta. Depois de menos 1, eu tenho menos 1 mais delta. E observe que tudo isso aqui faz parte do domínio da função. Então, esse intervalo do qual menos 1 está inserido, eu vou chamar de L. Observe o seguinte, você pode usar qualquer letra aqui. Você tem material didático que vai usar I, que vai usar H, que vai usar seja lá qual letra for. Bom, mas você pode usar qualquer letra aqui. O que eu estou chamando aqui de L, que é esse intervalo, você pode chamar de I, por exemplo. Intervalo começa com I, chama de I. Bota lá, I, chama esse intervalo de I. Eu vou chamar de L. Aqui em Y, o que a gente tem? Os correspondentes em Y dos x que fazem parte do domínio da função. Então, por exemplo, quando o x for igual a menos 1, o f
de menos 1 é 1. Porque a função é x elevado à quarta, então este ponto aqui em y. E após o f da função no ponto que nós estamos estudando, que é x igual a menos 1, eu tenho o quê? F de menos 1 mais epsilon. Antes eu tenho o quê? F de menos 1 menos epsilon. Ou seja, o valor que antecede o f de menos 1 vai ser o quê? F de menos 1 menos epsilon. Por quê? Epsilon é o espaço que há em y entre um ponto e outro que faz parte da imagem da função. Agora, tendo observado isso, a gente pode ver o quê? Que se eu chamar menos 1 menos delta menor que x menor que menos 1 mais delta dl, por quê? Porque esse intervalo faz parte do intervalo L, sendo que x pertence a esse intervalo que faz parte do domínio da função, eu demonstro então que esta relação, que é o quê? Raiz quarta de 1 menos epsilon é menor que x, que é menor que a raiz quarta de 1 mais epsilon, ela atende à notação. Por quê? Porque se eu tornar L igual ao intervalo aberto da raiz quarta de 1 menos epsilon, que vai até a raiz quarta de 1 mais epsilon, sendo que menos 1 está inserido, que pertence a L, eu tenho o quê? Eu tenho que a notação é verdadeira. Logo, x pertence a L, que é o intervalo, então a notação f de menos 1 menos epsilon menor que f de x, que é menor que f de 1 mais epsilon, é verdadeira. Logo, f de x é contínua em A igual a menos 1. Agora, por que isso? Simples. Porque L, ele é o quê? Ele é esse intervalo que vai de menos 1 menos delta, menor que x, menor que menos 1 mais delta. Agora, se eu torno L igual a este intervalo que eu tenho aqui, sendo que menos 1 pertence a L, porque menos 1 está inserido aqui no intervalo, eu provo a notação. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, e se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.